Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vão encontrar histórias diretas do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Faltava apenas um dia para o Halloween. E a jovem Diana estava passeando na rua, por um bairro que ela desconhecia. Gostava de conhecer novos lugares, novas lojas, respirar ares diferentes do bairro onde ela nasceu e passou a sua vida inteira. Ela percebeu uma loja que estava bastante decorada para o Halloween, a única talvez na cidade. Curiosa, ela decidiu entrar para dar uma olhada. A loja vendia incensos, estátuas, ervas, muitos itens de decoração. Mas o que chamou a atenção da jovem foi uma vela. Ela ficou paralisada olhando para ela. A vendedora, uma senhora muito velha, com todos os fios de cabelo branco, se aproximou de Diana e falou: "Está atraída pela vela, não está?" A jovem fez que sim com a cabeça, e a velha continuou: "Essa vela tem um poder especial. Ela concede um único desejo, mas cuidado com o que vai pedir. O preço pode ser mais alto do que você imagina." Diana riu, achando que a velha estava apenas lhe colocando medo, contando uma história para enganar turistas e pessoas desavisadas. Mesmo assim, ela decidiu comprar a vela. De noite em casa, quando o relógio marcava meia-noite, já era dia de Halloween. Ela acendeu a vela. O brilho dourado iluminou sua sala, e um calor estranho começou a emanar do pequeno fogo. Diana fechou os olhos e fez um pedido: "Quero ver o Jonas novamente." Jonas era seu irmão mais velho, que falecera de forma repentina há 2 anos, vítima de um acidente de carro. Ela queria vê-lo uma última vez, apenas para se despedir, para ter a oportunidade de dizer tudo o que não havia dito. Quando abriu os olhos, a sala parecia mais escura do que antes, e a vela se apagou sozinha. Diana sentiu uma estranha sensação de déjà vu, como se algo estivesse errado. Ela olhou ao redor, mas nada de diferente apareceu. Ela riu de si mesma, mas logo o som da porta da frente rangendo a fez pular. Ela se levantou hesitante e foi até a porta. Quando a abriu, um arrepio percorreu sua espinha. À sua frente estava uma figura familiar, mas com algo muito errado. Jonas estava ali em carne e osso, mas ele parecia diferente. Ele estava podre, a carne caindo dos seus ossos, e ele exalava um fedor terrível. "Irmã, eu estou de volta", ele disse. Jonas não havia voltado por vontade própria. Ele estava preso, forçado a viver, a fazer algo horrível e impensável, porque o desejo de Diana tinha libertado algo pior. A jovem parecia ter aberto uma outra dimensão, aonde trouxe o espírito do irmão, ou o que restava dele, condenando-o a vagar em um mundo que não mais lhe pertencia. Cambaleando, ele entrou no que havia sido a sua casa e abraçou a sua irmã. Aos poucos ele deu um grito horripilante que fez Diana cair para trás assustada. Aos poucos o seu irmão foi se desfazendo em fumaça e entrando no corpo da jovem por todos os seus poros e orifícios. Agora, eles estavam unidos para sempre. 2 almas, 2 pensamentos distintos em um mesmo corpo. Talvez um destino cruel para quem se permitiu fazer um desejo tão ousado.
A noite de Halloween estava no auge. A casa de Tiago estava repleta de amigos, todos com suas fantasias, rindo e compartilhando histórias de terror. O ar estava gelado, com a chuva batendo nas janelas e relâmpagos iluminando um céu lá fora. Uma decoração de aranhas falsas e fantasmas de papel tornava o ambiente ainda mais sombriamente festivo. A brincadeira da noite era a verdade ou desafio. Priscila escolheu o desafio. Tiago então anunciou o desafio. Priscila teria que ir do lado de fora, em uma pequena cabana onde seu pai guardava ferramentas e outras tralhas. Era um lugar que de noite dava ares de assombrado. Chegando lá, Priscila teria que achar o sino e badalar ele 3 vezes. Para isso, ela tinha que ir lá sozinha. Priscila então se levantou para ir lá cumprir o desafio. Estava tentando esconder que estava nervosa e morrendo de medo. Quando ela chegou no quintal, de frente para a cabana, se virou e todos a olhavam pela janela da casa, esperando que ela entrasse e cumprisse o desafio. Ela respirou fundo e entrou. Um vento forte fechou a porta atrás de si, o que a deixou ainda mais apreensiva. Mas ela não queria fracassar, não na frente dos seus amigos. Ela foi à procura do sino. Ela acabou achando um velho sino em cima de uma mesa de madeira. Ela levantou ele e, para cumprir a sua missão, o fez badalar 3 vezes. A princípio, não aconteceu nada. Mas então, de repente, ela ouviu um som abafado, como um sussurro. Priscila se encolheu. As vozes pareciam estar dizendo o seu nome. Do nada, o sino começou a badalar sozinho. A luz que ela havia acendido se apagou de repente, e um vento gelado começou a soprar por entre as frestas das janelas. Priscila achava que poderia ser algum tipo de brincadeira de Tiago, e ela não estava achando graça nenhuma. "Pode parar, Tiago. Eu sei que é você." Mas não houve respostas. O que havia começado como uma simples brincadeira de Halloween se transformou em algo muito mais sinistro. Ela tentou abrir a porta, mas ela estava trancada. O pânico começou a tomar conta dela, enquanto os sussurros se intensificavam. Priscila sentiu uma presença gelada em seu pescoço, e quando olhou para trás, viu uma figura translúcida com os olhos vazios, sorrindo de forma monstruosa. Parecia uma alma aprisionada naquela cabana, algo que talvez só se manifestasse no Halloween, uma data mágica e poderosa. Enquanto isso, na casa, os amigos tinham escutado o badalar do sino, mas nenhum sinal de Priscila saindo pela porta. Até que eles ouviram um grito assustado vindo da cabana. Depois, foi seguido por um silêncio terrível. Impacientes, eles correram para ver o que havia acontecido. Quando eles chegaram na cabana e tentaram sem sucesso abrir a porta, Tiago teve que arrombar. A cabana estava vazia, e em cima da mesa de madeira descansava um sino com uma enorme marca de sangue o manchando. O final daquele dia trágico de Halloween foi com a polícia investigando o desaparecimento misterioso de Priscila, e os amigos chorando e em choque, pensando no que poderia ter acontecido. Alguns deles tinham a esperança que fosse apenas uma brincadeira e que Priscila estivesse fazendo com eles. Mas essas abóboras estão magníficas. A Fazenda das Antas era a maior produtora de abóboras do país, e naquela época do ano, as encomendas eram pelas maiores e mais bonitas. As pessoas chegavam a pagar um preço exorbitante por alguns exemplares. Seu Tavares se orgulhava de suas abóboras. As pessoas compravam para as decorações de Halloween. Época importante e mística, tinha que ser valorizada. Agenor,
A pedido dos seus 3 filhos, eles estavam completando 6 anos. Seriam eles os encarregados de prepararem a decoração de Natal. As crianças estavam animadas com isso. Agenor então chegou na sua fazenda trazendo uma porção de abóboras. Aproveitem, crianças. As abóboras da fazenda das Antas são as melhores possíveis. Animados, os garotos estavam vendo vídeos de como decorar cada abóbora e começaram a colocar a mão na massa. Um dos capatazes da fazenda estava ali perto, vigiando o trabalho das crianças. Um adulto tinha que vigiar. Agenor então foi até o galinheiro mais próximo e escolheu uma galinha que estava na idade do abate. O almoço daquele dia seria galinha ao molho pardo. Todos achavam uma verdadeira iguaria. Uma delícia da roça. Quando Agenor agarrou a galinha, ela se debateu. Parecia saber sobre o seu destino cruel e inexorável. Ela se debatia tentando escapar, mas Agenor tinha muita experiência com isso. Agarrou a galinha firme nos braços, levou-a até a sua mesa de abate, pegou o enorme facão, embaixo posicionou uma bacia para coletar o sangue e cortou a cabeça do pobre animal, que tombou para o lado. Ele continuou segurando o corpo do bicho, e mesmo sem a cabeça ainda se debatia bastante. O sangue escorria pelo pescoço e começava a encher a bacia de sangue, que seria usado no molho. Assim que as últimas gotas pingaram, a galinha parou de se debater. Parecia ter perdido as suas forças. Agenor a deixou caída no chão, enquanto levava a bacia com sangue para dentro de casa. Depois ele voltaria para pegar a galinha. Nesse tempo, vários espíritos que tinham se apossado do pobre animal levantaram voo, deixando o corpo daquela pobre ave indefesa. Os espíritos, eles estavam com raiva. Precisavam de um novo lar, um novo lugar para habitar. Então, os espíritos perceberam uma agitação em um galpão próximo e correram para lá. As crianças já tinham enfeitado algumas abóboras, fazendo aqueles olhos, nariz e bocas ameaçadoras. O capataz ajudaria as crianças mais tarde na parte elétrica. Colocar lâmpadas dentro delas, puxar um fio por trás, iluminando elas na noite. As famosas lanternas de Halloween. Nessa hora, cada um dos espíritos tomaram o corpo das abóboras, fazendo elas se mexerem e começarem a levitar, para o espanto das crianças. Estão vivas! Uma delas gritou apavorada. Assim que as lanternas levantaram voo, o pai das crianças, ouvindo elas gritar, chegou ao local segurando a galinha nas mãos. Que diabos é isso? O que está acontecendo? Nessa hora, algo ainda maior saiu de dentro da galinha e, se remexendo, fez o homem saltar no chão. Vocês pagaram caro por isso, disse o enorme espírito, e sumiu tão rapidamente quanto apareceu. As abóboras caíram do alto no chão, se espatifando completamente. As crianças fizeram um muxixo de lamento. Todo o seu trabalho fora perdido. As crianças teriam que recomeçar. As crianças brincavam e os adultos se divertiam naquela festa de Halloween do bairro. Algo que já atravessava gerações. Cada fantasia era uma competição enorme para ver quem assustava mais. E os pequenos iam de casa em casa. Um homem viúvo beirando a casa dos 50 anos. Ele ainda era cortejado e desejado por algumas solteironas do bairro. Mas ele não dava bola. Uma vez havia dito que não haveria outras mulheres depois da sua. Ele bebia solitário em um canto da praça, fazendo um brinde a si mesmo. 5 crianças animadas agora, elas percorriam todas as casas do bairro. Muitas não tinha ninguém para atendê-las. As que tinham pessoas, as crianças falavam. Doces ou travessuras?
e os pequenos recebiam diversos doces, ou então se preparavam para aplicar algumas brincadeiras, como jogar papel higiênico no telhado ou bexigas com a substância gosmenta nas janelas. Toda vez que uma travessura era aplicada, as crianças corriam para longe, tentando se esconder da fúria de alguns moradores. Mas assim, como em toda cidade pequena, onde parece que cada habitante guarda um esqueleto secreto no armário, e especificamente aquele bairro, não era diferente. Nessa noite, nesse bairro, onde todos os moradores se conheciam e se ajudavam, uma casa simplesmente escondia um calabouço sinistro. Uma seita satânica raptava e matava pessoas inocentes. E naquele dia, enquanto todos se divertiam distraídos, a seita estava pronta para oferecer mais um pouco de sangue ao seu senhor. Ajoelhados em frente a um altar, aonde uma figura maligna feita de madeira e sangue olhava para todos eles, esperando o que lhe fora prometido, a energia vital que o prepararia para uma volta triunfal. Quando os preparativos já estavam prontos, a campainha soou. Um homem bêbado, tropeçando pelas ruas, foi guiado por um homem misterioso até a casa. As pessoas da seita viram logo a oportunidade perfeita. Pegaram o homem e o jogaram no calabouço. "Hoje não vai ter doces", disse um dos homens da seita. O bêbado estava caindo de sono e parecia não ter se importado muito no primeiro momento. Ele logo na primeira oportunidade virou para o lado e caiu babando de sono. Ele acordou sobressaltado quando um punhal super afiado rasgou um pedaço da sua bochecha. Agora o homem bêbado estava desperto e, para seu espanto, ele viu um filete de sangue escorrendo pelo seu rosto. Olhou para baixo e viu seus pés e mãos amarrados e, na sua frente, um bando de lunáticos com fantasias de monge. "Que tipo de brincadeira é essa?" ele perguntou. Os homens olharam para ele com ódio, mas nem se deram ao trabalho de dar para esse homem bêbado, uma pequena explicação. "Toda noite de Halloween nos reunimos para dar o que o nosso mestre merece. Um banho de sangue, e você acabou sendo escolhido dentre todas as pessoas desse banho. Considere isso um privilégio e tanto." Todas as pessoas ali estavam segurando um punhal de forma ameaçadora. E o bêbado, que agora nem estava mais tão bêbado assim, percebeu que não adiantava gritar. Ninguém ali ia ouvir o seu clamor de desespero. Com os olhos brilhando, os homens cerraram os dentes e se aproximaram da sua oferenda. Essa história que meu pai me contava quando eu era criança, até hoje me arrepia. Ainda mais quando eu vejo um novo forasteiro na cidade montando alguma loja, seja ela de qualquer tipo. Me aguça um sexto sentido de policial. Tenho sempre que dar uma passada por lá, fazer vigia, pedir documentos, só por segurança. Mas não vou demorar muito, já começarei a relatar o que meu pai me contou. Volta no tempo muitos anos. Olha ali, aquele velho que já passou e muito da hora de vestir o seu paletó de madeira, arrastando seu carrinho lotado de doces. Se tem uma coisa que ele sabe fazer, são esses malditos doces. Cada maravilha que eu vou te contar. Seria um crime se ele morresse de uma hora para outra e não deixar o seu livro de receitas ou ensinar pessoalmente alguém. Seria simplesmente um crime. Levaria para o túmulo os melhores doces já fabricados nesse planeta. Todos o chamam de Vovô Tibúrcio. Desde que eu me entendo por gente, ele já era velho. Antes não puxava do pé esquerdo, mas a idade vai chegando. Ele sempre monta sua barraquinha na praça principal da cidade. Monta uma tenda com estacas, como um mini circo. A pessoa toca a campainha, ele levanta um pano que forma uma espécie de porta e deixa a criança entrar, escolher o doce, e depois ela sai para uma segunda porta na parte de trás da tenda.
Assim se cria um mistério de qual doce aquela criança comprou. Aguça a curiosidade. O que eu vou contar a seguir está cercado de elementos que podem não ser verdade. Apenas juntando tudo como um fato, recolhemos relatos, papéis e todo tipo de prova do que tinha acontecido naquele dia especial. Então, se acharem que é uma espécie de fantasia ou mentira, paciência. Eu tenho a consciência tranquila e acredito também no relato dos meus colegas, pessoas da minha total confiança. Naquela data de comemoração especial na cidade, o velho estava na sua casa. Ele morava em uma parte afastada da cidade, um casebre imundo e caindo aos pedaços. Ele acordou para mais um dia, quando algo soprou no seu ouvido. É hoje, se prepare. Cabisbaixo, o velho se levantou e pôs-se a preparar os seus doces especiais. Pouco a pouco, ele foi finalizando, dando seu toque especial e enfeitando, cada um mais bonito e chamativo do que o outro. Os doces do velho realmente davam água na boca. Você era capaz de sentir o gosto apenas olhando para eles. Ele chegou na praça arrastando o pé. Atrás dele já se reunia uma porção de crianças fantasiadas. A todo instante, vovô Tiburcio tinha que pedir que elas se acalmassem. Já já começaria a venda. Com uma paciência de Jó, ele montou a tenda e, satisfeito, tocou a campainha, sinalizando que já estava tudo liberado. Os clientes já poderiam entrar. Uma fila de crianças já tinha se formado na frente da tenda. Os pais distraídos, sentados em mesas e bebendo bastante cerveja. Era um dia de celebração. Uma a uma, as crianças foram entrando na tenda. Dizem que o velho forçou as crianças a comerem os doces ainda dentro da tenda. Outras dizem que as coisas aconteceram depois. Nunca saberemos. O certo é que as crianças entraram na tenda, compraram os doces e nunca mais foram vistas. Depois que os adultos prestaram um pouco mais de atenção aos seus filhos, perceberam que todos eles tinham sumido. Começou um grande alvoroço na praça da cidade. Correria de um lado para o outro. Chamado pelos nomes das crianças, ligações para a polícia e tudo mais. Antes que a confusão se instaurasse na cidade, vovô Tiburcio já tinha ido embora para sua tenda. A polícia, alertada, rapidamente começou uma busca por pistas do que poderia ter acontecido. Não demorou muito para chegar à conclusão que o velho doceiro que arrastava o pé tinha alguma culpa no cartório. Viaturas da polícia rapidamente se deslocaram para o seu casebre. Nessa parte da narração, eu tenho que dizer que fiquei dentro de uma viatura. O que se sucedeu a seguir fora contado pela detetive Solange, que foi a primeira a bater no casebre, sem resposta. 2 outros policiais arrombaram a porta. O que eles viram era para deixar todo mundo cabreiro, com medo até de olhar para a própria sombra. No meio da sala, o velho mexia um caldeirão enorme, borbulhante e exalando um fedor insuportável. Quando os policiais mandaram que o velho se entregasse e não tentasse nenhuma gracinha, ele mergulhou de cabeça dentro do caldeirão. Uma imagem que fez o detetive virar o rosto com nojo. Os policiais poderiam até ter tentado alguma coisa para salvar o velho, mas vovô Tiburcio tinha afundado naquele líquido viscoso, sem dar um grito ou proferir nenhuma lamentação. Uma equipe de peritos fora chamada ao local. A entrada do casebre fechada. Agora que a história fica confusa e complicada até para explicar. Quando a equipe chegou, eles foram buscar pistas do paradeiro das crianças. Não encontraram nada. As pessoas imaginaram que o velho tinha assado as crianças no caldeirão. Mas aquilo seria impossível. O caldeirão era enorme, mas não caberiam muitas crianças. Investigando o líquido, não encontraram nada de humano. Nem um pedaço de pele do vovô Tiburcio. Nada. Encontraram pernas de sapo, asas de morcego, lagartixas, entre outros insetos colocados ali.
A investigação prosseguiu por meses, sem nenhum sinal daquelas crianças. Um ocultista local de nome Pablo tentou explicar que o velho era uma criatura que se alimentava de crianças para poder voltar à sua juventude. Quando as crianças entraram na tenda e comeram os doces, se transformaram através de uma forte magia em insetos variados, fáceis de serem escondidos dentro de um saco. Assim, o velho pôde levá-los embora. As crianças estavam dentro do caldeirão. Quando a polícia saiu da casa para esperar a equipe de resgate, o velho, que agora deveria ter uma aparência bem mais nova, saiu de fininho do caldeirão e se escondeu em algum lugar dentro da casa, esperando a hora de conseguir fugir. Essa explicação convenceu apenas algumas pessoas. Eu fico tentado em acreditar. Já se passaram anos e anos e nenhum sinal do paradeiro das crianças. Alguma coisa sempre fica para trás. Nesse caso, nem um fio de cabelo. Muito estranho. Meu pai acabou morrendo no ano passado. Se eu tivesse uma chance de jogá-lo no caldeirão para que ele voltasse a ser jovem, talvez eu faria. Brincadeiras à parte, hoje eu vi um rapaz novo na cidade vendendo cocada. Vou dobrar a atenção. Dizem que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, mas eu não quero pagar para descobrir isso.